Tudo bem? Oiê. Essa casa é verde, porque na verdade ela é inteirinha de vidro conectada. Ó. Olha isso, que coisa mais linda. Tem 30 metros quadrados. Às vezes a gente fala, mas como é que a pessoa consegue fazer um apartamento, né, de 30 metros? Olha isso. Exato. E são funcionais. Todas as escolhas que a gente fez justamente por esses espaços pequenos, elas tiveram que ser exatas, né? Ela é de pedra e toda de vidro. O deck suspenso, porque na verdade vocês não colocaram nem aquela grade, assim, você está realmente integradíssimo. A gente aproveitou muito da própria estrutura, né, para já usar os nichos de alvenaria. Esta casa está enterrada, ela entra para dentro da montanhazinha aqui do Morrinho. Uma cidade de pouco mais de 4 mil habitantes, mais a 2 horas de São Paulo. E, cara, a gente se apaixonou de bate-pronto, assim. Se conectar com a natureza, mas a gente não fazia ideia que esse paraíso existia. O que tem para fazer? Eu falei, nada, é isso. Isso é o que é mais raro, você não ter nada para fazer. Que delícia de lugar, porque dormir e viver bem. Lembra dessa série que eu estou apresentando para você, onde eu te trago para lugares especiais, justamente para descomprimir a gente, para tirar aquela pressão do dia a dia, nos conectar com a natureza, fazer com que a gente relaxe e faça um dos grandes pilares da nossa saúde, que é dormir bem. E isso tem tudo a ver com a gente se conectar com o lugar, se conectar com a gente, pedir esse momento de calma. Olha os pássaros. Não é um lugar especial? Pois hoje eu vou te trazer para cá, para você conhecer em todos os detalhes da arquitetura, da decoração e dessa conexão com a natureza, que faz com que a gente se sinta tão tranquilo, tão relaxado, num lugar tão especial. Quer conhecer comigo? Olha só esse lugar especialíssimo que eu estou trazendo vocês. Olha só, essa daqui é a represa Paraibuna, que tá uma delícia, um contato com a natureza delicioso. Agora você imagina uma casa onde você possa não só estar curtindo toda a arquitetura, a decoração, mas que tudo isso te leva a ter esse contato com a natureza. É maravilhoso, né? Então eu estou trazendo vocês hoje, nessa série especial, apresentada pela Zissu aqui no canal, para que a gente possa conhecer os detalhes. Então eu vou virar essa câmera agora para te mostrar os detalhes. Mas não sou só eu, não. Eu vou chamar a Ana e o Gui para mostrar para a gente. Quer ver? Ana, Gui, tudo bem? Oiê. Gente, eu estou muito encantado só de chegar andando, subindo aqui nessa vista maravilhosa da represa Paraibuna e encontrar essa casa linda. Essa aqui você já chega, já tem aqui o principal, né? E olha isso, gente. Olha aqui, vocês sabem que eu sou completamente apaixonado por arquitetura bonita, mas quando ela integra desse jeito a natureza é muito gostoso. E o nome, que é A Musa. Isso. Conta A gente pra tem gente. 2 casas aqui, né, na Musa. Cada casa é inspirada numa musa grega, daí que vem o nome. Essa aqui que a gente está agora é a Casa Euterpe, que foi construída com esses decks suspensos para a gente valorizar o tempo inteiro, de qualquer ângulo, a vista para a represa. Decks suspensos, peraí, vamos mostrar essa história aqui, desce aqui para você me contar. Aqui, gente, o deck suspenso, porque na verdade vocês não colocaram nem aquela grade, assim, você está realmente integradíssimo à natureza, né? Você chega ali, parece que a represa está dentro daqui, né, do terreno. É A verdade. gente não teve coragem de cortar essa vista. De repente tirar, né, colocar uma história que impedisse aqui. Que lindo que ficou. Agora sim, como que surgiu essa história de vocês pensarem, vou fazer casas no meio da natureza, num lugar distante? O que aconteceu? Pois é, assim, a gente somos 2 crias da Cidade de Pedra, assim, né? Bem em São Paulo mesmo, assim. E, bom, o trabalho naturalmente, ele sugava muito da gente. A gente vinha de uma pandemia, né? Muito tempo em casa. E numa ida para o litoral norte, né? A gente acabou passando pela represa de Paraibuna. A gente se apaixonou passando de carro e a partir disso a gente decidiu pesquisar
o que existia por aqui. Foi aí que a gente chegou aqui em Redenção da Serra, uma cidade de pouco mais de 4 mil habitantes, mais a 2 horas de São Paulo. E, cara, a gente se apaixonou de bate-pronto, assim, foi paixão à primeira vista. E hoje em dia a gente está muito conectado a isso, né? A gente buscar refúgios, lugares para descansar. E o que vocês pensaram em falar, isso aqui vai ser maravilhoso para as pessoas descansarem? Eu acho que, na verdade, é daquelas situações que o sonho, na verdade, nem era tão grande e a gente encontrou algo que fez a gente sonhar maior ainda. Que legal. A gente procurava um lugar para construir algo gostoso para as pessoas conseguirem se conectar com a natureza, mas a gente não fazia ideia que esse paraíso existia. Então, quando a gente pisou aqui pela primeira vez, que inclusive é até uma história engraçada, porque é no meio do mato, né? É no meio do nada. A gente tem aí 20 minutos de estrada de terra para chegar e acho que essa é a parte, na verdade, mais legal, porque a gente está distante de tudo. Exatamente, você entra, a atmosfera muda, né? No caminho você já vem entrando num novo ritmo. E quando a gente veio, era janeiro, embaixo de uma tempestade. Aqui, assim, já não tem muita coisa, mas era mais vazio ainda. Quando a gente foi subir no terreno, nosso carro atolou, a gente ficou cheio de barro. O corretor que estava com a gente provavelmente falou, é uma venda perdida, né? Claramente esse cliente não tem o menor interesse. Mas a gente começou a subir aqui, a gente viu a vista e a gente falou, cara, isso aqui precisa ir para o mundo. Isso aqui, as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam entender a paz que é esse lugar e o que é essa vista. Vocês estão vendo, né? Por que eu trouxe vocês aqui, né? Porque se vai para o mundo, passa por nós. Exatamente. A gente vai ver. Agora aqui é um quarto, aqui é outro quarto e a sala, como é que é isso? Exatamente. Como eu falei, o nome Musa, né? A gente... Na verdade, tudo começou pela inspiração mesmo que a gente teve quando a gente conheceu esse lugar. Por isso que são branquinhas as casas, então? É tudo um conjunto junto, né? Então, por exemplo, primeiro veio essa questão da inspiração. A gente sentir, né? Uma coisa que eu acho que só quem... Todo mundo que já se sentiu inspirado sabe o que é essa sensação, essa vontade de sair agora desenhando e criando e, enfim, tirar do papel, que foi o que bateu de primeira, assim, na gente, quando a gente conheceu aqui. E daí veio o nome Musa, né, da inspiração que trouxe pra gente nesse dia que a gente conheceu aqui o terreno. E aí a gente foi destrinchando esse conceito e criamos 2 casas, né, no terreno que remetem às musas gregas. Então, essa casa aqui é a Euterpe, ela é inspirada na musa da música. E a gente fez o projeto de arquitetura dela pensando numa casa que transmitisse leveza, que transmitisse suavidade, que é o que a música remete a gente. Mas aí foi por isso que os decks são suspensos, a leveza? Exatamente. E elas serem separadas também dá esse movimento, Exatamente. né? É uma casa que a gente quis que transparecesse movimento, leveza, que estivesse quase como flutuando mesmo para a represa. Ela é uma contraposição à Casa Calilpe, que a gente vai conhecer depois. Aliás, eu quero falar isso aí para vocês. Eu vou dormir hoje lá na Casa Calilpe. Você tem que ver, é a última casa que eu vou te mostrar. Então você segura aí, pessoal, porque ela tá coisa mais, ainda me apaixonei, você sabe, né? Vou morar ali, espera aí que eu vou te mostrar. E aí exatamente esse conceito dela ser aberta, dela ser leve, é diferente porque você transpassa aqui por áreas abertas dentro da casa, né? Pois é, isso é muito interessante, gente, até para ideia de projetos, que aliás essas ideias dos projetos foram ótimas, de você ter os quartos que estão juntos, mas estão separados. Exato, né? porque a gente viaja bastante com amigos e a gente sabe como é gostoso estar junto, né? Mas a gente quer manter a nossa privacidade. Então quando vem um pequeno grupo, a gente consegue colocar aí cada um no seu quarto. Entendi. Mas mantém a área comum. E se une na sala. Vamos lá na área comum pra gente ver? Olha que ideia boa, gente. Isso é bom até para casa, quando você quer... Não tem por que não deixar o quarto separado. E ele é quadradinho, olha que graça que é, com a piscina ali. Aliás, está muito convidativo porque está um calor. E aí a gente chega aqui agora, olha que gracinha. Olha essa decoração de chapéus de palha, ficou muito linda. A gente quis trazer essa leveza, algo que tivesse contato com a natureza, tanto dentro quanto fora, né? É realmente uma sensação de desacelerar, de chegar com calma. E de vez em quando a gente consegue acompanhar a chegada dos hóspedes e é sempre muito gostoso a reação das pessoas ao entrar, aí já se depara com a vista. Já vai deixando as coisas no lugar e, enfim, muda o ritmo totalmente.
Agora me conta uma coisa, eu vejo que a decoração aqui ela é toda puxada para o bege, para o branco e valoriza o verde que está lá fora, né? Como é que foi essa escolha, essa decisão? Justamente por ser uma casa que era para trazer leveza, a gente quis utilizar materiais que trouxesse essa sensação, né, de leve, de calmo, que não brigasse com a natureza lá fora, mas que justamente complementasse. Então, todos os materiais trazem algum tecido, algo que vai trazer essa sensação de conforto mesmo na casa. Ela é compacta, mas ela é muito confortável. Aliás, gente, essas ideias que eu estou mostrando aqui, que eles estão dividindo com a gente, são excelentes para lugares pequenos. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela não precisa brigar, ela tem que se complementar. Então, tudo aquilo que você está trazendo para dentro de casa, uma coisa complementa a outra. Então, as cores neutras com verde e destaca quem? A vista que está lá fora e traz o conforto e a leveza. Então, eu acho que tudo isso que, às vezes, quando a gente mistura muito, acaba sendo uma grande briga, né? É isso. A gente tinha uma questão que pra gente acabou sendo muito importante, que é a gente escolheu o conceito das musas, né, de se inspirar nas musas gregas, mas ao mesmo tempo a gente não queria que fosse uma coisa óbvia, né? Então, pra gente seria muito, entre aspas, fácil optar pela musa Euterpe, que é a musa da música, e a gente ter elementos óbvios em relação à música. Isso até para a inspiração da Grécia também, né? Então a gente olha, obviamente, para a arquitetura grega e não chama muita atenção, a gente gosta, tem inspiração, mas as inspirações para a gente quis que soassem muito mais leves do que óbvias, né? Então, e não fossem óbvias. É para esse lugar que a gente olhou. Exatamente, foi um trabalho em conjunto com a equipe de arquitetos, assim, de realmente sentar e falar o que música te traz, o que a gente pode colocar nos elementos. A cortina, por exemplo, ela contrapõe a casa lá de baixo, uma cortina que tem movimento, que tem leveza. Tudo isso remete aos elementos da música que a gente queria retratar nessa casa. Eu amo cortinas assim com leveza. O que é aqui nessa portinha? É uma despensa, a gente usa para manter os eletros, essas coisas. E os banheiros estão em cada quarto. São duas suítes, exatamente. Olha só esse projeto, realmente vocês falaram uma coisa muito interessante. Ele parece flutuar. E parece mesmo. E agora que a gente vai andando lá para outra casa, eu vou te mostrar em outro ângulo ali como realmente parece que ela está flutuando aqui nesse lugar ângulo, alto, né? O que mais que a gente pode mostrar aqui antes de ir para lá? Esse teto, ele é um teto feito de quê? Ele parece a madeira e o... É uma madeira decorativa. A gente quis trazer também elementos de relaxamento. É uma mistura, né, da arquitetura grega, mediterrânea, quando a gente vê as casas retas, quadradas, mas também trazer o conforto, né? Não trazer uma coisa tão fria, óbvia. A gente procurou trazer esses elementos também para deixar confortável. Então aqui é laje e aí só tem a madeirinha para dar o charme. Exato. Gente, fica a dica, vocês anotaram, né? E tem um último elemento aqui, que é um elemento visual, mas você provavelmente deve começar a sentir em breve, que é o cheirinho. Eu tô sentindo agora. Perfeito. A gente tem uma máquina ali, né, que acaba trazendo aqui, né, esse aromatizador. A gente criou dois conceitos, né? Então aqui a casa de cima, que é a Euterpe, ela tem esse cheiro, a casa de baixo vai perceber que ela tem um outro cheiro, também inspirado em cada um dos conceitos da casa, né? Então a gente tentou olhar muito para esse viés de experiência, né? Então assim, no final das contas a gente não é arquiteto, né? A gente não é decorador, mas a gente tem uma cabeça de como que a gente pensa a experiência mesmo da marca Musa, né? A experiência de habitação aqui dentro. Então essa parte do olfato, inclusive, foi uma questão bem importante pra gente, as pessoas adoram. E isso é importante, gente, que nem tudo que é o que te abraça, você tá vendo. Exato. Que é o caso do cheirinho. Exato. E é engraçado porque é um feedback que a gente recebe muito, né? A casa é tão cheirosa, o sabonete líquido é tão gostoso e são pensados para cada casa. Então esse aroma é mais leve, é diferente da casa lá de baixo que tem um amadeirado. Então faz essa diferença para você entrar no universo mesmo da casa e sentir que é tudo muito leve, muito tranquilo. E tudo pensado para você relaxar. Então eu quero perguntar para você o seguinte, você quer ir lá comigo conhecer a casa, pessoa? Você vai ficar apaixonado. Agora sim, se você é uma pessoa que mora num espaço pequeno, você quer ter ideias de decoração de espaço pequeno, aquela casinha é ideal para você dar uma olhada agora. Então aproveita para você se inscrever no canal, aí você pode ativar o sininho, e também você pode se tornar membro do canal, né? Porque daí você já viu o tanto de lugares legais que eu venho mostrando para você. E enquanto isso nós vamos dar uma volta, mas não antes de passar por essa piscininha. Que coisa mais linda, né? Olha isso. Vamos lá. Então agora eu vou dar essa volta com vocês e vou mostrando aqui, ó, como ela realmente flutua, não é moda de falar, né? Ela tem essa aproveitamento aqui dessa parte alta. Já existia essa parte alta ou vocês tiveram que fazer?
tudo já existia no terreno. A gente fez recortes estratégicos, né, para criar os caminhos, para poder subir carro, tudo mais. Mas a gente quis aproveitar tanto na Euterpe quanto na Calliope, que é a segunda casa, a geografia natural, né, do terreno. Que, enfim, a gente acha que, embora seja o fator de mais dificuldade aqui para a gente construir, é também o que deixa o projeto mais interessante, que deixa o projeto com essa vista privilegiada. Gente, assim, ela tá assim, toda falando, toda chique, como você tá vendo, mas eles falaram que passaram cara perrengue aqui para poder fazer, que atolaram para subir, e foram 3 anos de obra para poder ter essa história. Me fala um pouco sobre essa paciência gostosa que também se reflete no carinho em cada detalhe. Ela é muito gostosa agora, né? Vamos ser honestos. Durante os 3 anos não foi tão gostoso assim, mas a gente conseguiu ter muito desse momento, né? Eu lembro que, bom, ela já contou a primeira vez que de fato a gente veio, nós dois como casal, e aí a segunda vez a gente trouxe o pai dela para poder conhecer aqui, ter aquele aval do sogro, né? É sempre importante. Aí ele perguntou, tem certeza? E a hora que ele olhou para isso aqui, ele falou, cara, é essa montanha? Isso aqui? Esse é o terreno? Porque imagina, aqui não tinha nada, era apenas um barranco, né, com um mato super alto. A gente nem sabia onde ia encaixar uma casa nisso, né? Gente, então, que visão que vocês tiveram, né? A gente olhava, aí meu pai olhou e falou, vocês têm certeza? Porque eu confio muito em vocês, porque assim, se depender de mim, sei lá, vocês não querem comprar algo num condomínio fechado, algo mais rápido de fazer, porque aqui tudo foi feito do zero, né? Estrada, a parte de energia elétrica, a gente teve que fazer o processo de expansão, que não era atendido pelo serviço público aqui, a parte de esgoto, enfim, tudo saiu do zero, tudo depois a gente teve que gramar, era tudo barro. Claro. Então cada vez que a gente vinha para cá acompanhar o andamento da obra, né, o que já é um fator que dificulta, a gente está em São Paulo, a gente tem os nossos empregos, tem a nossa rotina, a gente sempre tinha que encaixar, bate e volta para cá para conseguir ver como estava a obra. Enfim, era aquilo, o carro voltava totalmente cheio de barro, a gente voltava de barro, tudo que a gente colocava aqui sujava, então foi um processo de resiliência mesmo. Mas isso aí é que eu acho que é interessante a nossa conversa, porque existe algo mais que faz você ter esse movimento. E esse algo mais é justamente essa busca por algo que a gente está sentindo muita falta, que é a conexão com a natureza, a história de você se sentir um pouco isolado às vezes, né, de dar aquela, né, tirar tanto barulho e tanta pressão do dia a dia e fazer com que a gente se reconecte com a gente mesmo. Agora olha que interessante, nem sempre é fácil, mas depois de pronto é uma delícia, porque existem poucas pessoas nesse mundo que é maluco que nem eu, que adora a obra. Essa tudo gente que pois é. E aí tem um contexto aí que ele também é um contexto interessante, que a gente tinha 26 anos, né, quando a gente tomou essa decisão. 26 anos. E agora vocês têm 28. Agora temos 31. Depois temos 40, de tanto que nos envelheceu. Então assim, a gente era muito jovem, o máximo que a gente tinha feito, né, pensando em obra, era reformar o nosso apartamento na época, né, nosso primeiro apartamento de 70 metros quadrados. O piso do nosso apartamento. Era pouquíssima experiência com obra. Imagina, e a gente foi dar as caras, né? Exato, num lugar, como eu disse, inclinado, então é difícil construir. E uma coisa assim, como pessoas que vieram da cidade, que a gente teve que aprender muito, que às vezes é até besteira, mas que pra gente fez muita diferença, é entender a natureza, porque a gente passou 3 anos, então foram a mudança de estação, a época de chuva, a época que fica mais difícil construir, a época que a grama cresce mais, que a vegetação cresce menos. Então tudo isso a gente teve que aprender na prática, né? Então a época de chuva a gente já sabia, a obra praticamente não andava, não caminhava, porque a gente tinha que trazer os fornecedores de longe, o acesso é mais difícil. Então tudo isso foi criando uma certa paciência na gente também, né? Gente, agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão olhando essa casinha? Mas vocês não estão vendo ela toda. Sim, a gente praticamente está na terra de Teletubbies. Lembra aqueles gramadinhos bonitinhos? Porque a casa ela vai para dentro da terra. Como foi essa história? Exatamente. Essa foi uma ideia do nosso arquiteto, né? Sim. Como é que é o nome dele? Pietro. Estúdio AD. Estúdio AD? Eles vieram com uma equipe aqui, eles toparam a nossa loucura, né? Na verdade, eles até deixaram a gente confortável, porque eles olharam o terreno e falaram, não, tranquilo. A gente estava achando que era
muito mais difícil, mas eles não, dá pra gente aproveitar aqui, vamos fazer uma casa enterrada nessa parte. Ela é enterrada, esta casa está enterrada, ela entra para dentro da montanhazinha aqui do morrinho. Exatamente. Que coisa mais linda. Mas assim, não vamos estragar a surpresa, né? Vamos chegar aqui agora. Eu adorei que vocês já fizeram ela de pedra, então aqui ela já se torna diferente da casa lá de cima, né? Ela é de pedra e toda de vidro. Exatamente. Em cima e embaixo. Eu estou apaixonado com esse projeto. Me conta sobre ele. É uma grande contraposição, né? É isso. Não, acho que, obviamente, né, o que mais chama a atenção, né, visualmente falando, é o fato dela estar parcialmente enterrada, mas aqui, mais uma vez, ela conversa com o conceito da musa escolhida para essa casa, né? Então aqui está falando da musa Calíope, que é a musa da poesia épica, né, da eloquência, enfim. Então é uma musa muito mais introspectiva, né? Então aqui a gente traz elementos muito diferentes do que a gente tem lá. Que aí tem a ver com o fato de ela estar enterrada, com as pedras, né? Com esse material mais natural. Ela é um pouco mais escura, né? Digamos assim, né? Do que a casa anterior. É? Mais escura? Ah, Eu lá não dentro, diria, porque ela tá na... eu não diria Escuro escura, não é eu um bom diria termo, né? que ela te convida mais para o ambiente interno. Perfeito. mais do intimista. Exatamente, mais Apesar intimista. de ser toda de vidro. Exatamente, e acho que é que você vai logo reparar, assim, que a gente ama nessa casa, é que embora ela esteja parcialmente dentro ali da montanha, né, ela é totalmente conectada com a natureza de qualquer forma, porque Não, ela é super você encontra ângulos da natureza de todos os cantinhos dela. Às vezes você está ali na banheira, você consegue visualizar a parte de cima aqui, só com bosque de Mata Atlântica. Então ela é muito aconchegante. É verdade, gente. E outra coisa, vocês já escutaram que ela falou que tem banheira, então vocês vão ver a banheira que eu vou mostrar. Olha que legal essa ideia de você fazer os nichos na parede de pedras. Realmente isso aqui ficou muito lindo e é uma solução muito bacana. Agora, passando a parede de pedras, olha lá, ela vaza lá pro quarto. Tá vendo? Então o quarto que no caso é embaixo da terra poderia ser escuro, não é. E ele é ventilado, isso é maravilhoso, né? Exatamente. Foi uma boa solução de manter a iluminação, manter o conforto térmico, mas ainda assim dá essa sensação de que você está entrando ali num refúgio, né? Numa coisa mais privativa, mas sem E perder ela a conexão. é toda de vidro, ela é muito gostosa essa casa, porque ela é uma casa verde. É isso, é verdade. A casa verde. Exato. Então, É verdade. porque ela tem de todos os ângulos aqui, você está vendo e se conectando com a natureza, né? E nos detalhes. E o chão de pedra, me conta? Chão de pedra natural, parede de pedra natural, acho que tudo nessa perspectiva de trazer um requinte, uma coisa mais introspectiva para essa casa. A gente fala que ela é ligada ao solo, enquanto aquela casa é ligada ao ar. Ela flutua, a Euterpe flutua, e essa aqui ela está ligada ao solo, a uma coisa mais... Exatamente. A musa da eloquência, né, que inspirou todo o projeto. A gente imaginou ela como uma coisa mais majestosa, mais pé no chão, sábia. Então a gente trouxe esses elementos que trazem solidez para a casa e conforto ao mesmo tempo, né? Gente, se tem uma casa que está conectada com a terra, porque ela está embaixo da terra. E tem uma piscininha deliciosa ali também, mas eu quero mostrar os detalhes de quem tem, por exemplo, uma casa pequena, porque isso aqui é muito ideal. Quantos metros quadrados ela tem? Uns 30? 30. Gente, ela tem 30 metros quadrados. Às vezes a gente fala, mas como é que a pessoa consegue fazer um apartamento, né, de 30 metros? Olha isso. Exato. A cozinha pequenininha, integrada, tá vendo? Tentar usar o máximo de claridade possível, Exato. né? Perfeito. Ela com o deck, né, a solução do deck foi o que permitiu a gente deixar ela com a sensação de amplitude, Um pouquinho junto maior, com né? os vidros, né? Embora ela seja pequena, acho que em nenhum momento ela passa a sensação de abafada ou de... enfim, quando você fala uma casa enterrada, você talvez pense em uma coisa muito escura, muito pequena, e ela não passa essa sensação. Não, né? ela passa a sensação de que vai ter conforto térmico. Exato. É isso Ela que é eu bem penso, confortável. né? E a gente como leigo, né, quando a gente começou a conversar com os arquitetos, com os engenheiros sobre aqui, a gente foi com esse papo, né, uma casa de pelo menos 100 metros quadrados, né, a gente entende que vai fazer muito sentido. Quando ele voltou com a proposta de fazer uma casa de 30, eu falei, o que é isso? Cara? 30, Você tá maluco? Vai caber uma Porque a gente veio pra Que cá história para é estar essa? lá fora, Pois né? é, Não para exatamente. estar... E aí, no final das contas, fez tudo muito sentido e realmente o vidro, o deck, enfim, tudo casou Acho super bem. para um casal que precisa passar ou quer, né, passar um final de semana
sem fazer nada, né? Essa é basicamente. Às vezes os hóspedes perguntam pra gente o que tem pra fazer. Eu falei, nada. É isso. Isso é o que é mais raro, você não ter nada pra fazer. Então você vai ficar aqui e é o dia inteiro. Lendo, relaxando. Exatamente. E por falar em dormir, eu quero entrar nesse quarto aqui agora, porque vocês estão entrando neste momento embaixo da terra. E olha que lugar maravilhoso que vocês encontram. Essa casa é muito especial, gente. E olha o tamanho da cama que a gente tem aqui. Bom, se a gente vem para cá para dormir bem e descansar, esse daqui é o lugar ideal, né? Olha lá, minha bolsa já tá lá com essas prateleiras que ficaram lindas. Aliás, a cama é um ponto alto, né? Exatamente. Porque se você vem para cá para descansar, como é que foi a escolha de vocês? Porque aqui vocês estão usando os Zissu também, não estão? Exato. Acho que se você vem numa experiência de isolamento na natureza e você vem para relaxar, eu acho que o sono... Olha isso. Enfim, é requisito básico, né? Então a gente sempre soube desde o começo que a gente queria criar uma experiência em que as pessoas conseguissem dormir bem, relaxar bem, e é um complemento. Sim. Aqui é muito silêncio, quase não se vê ninguém, é uma área de muita privacidade, é realmente só som de passarinho, então para dormir à noite precisaria complementar a experiência, né? E como que vocês escolheram a Zissu, gente? Porque vocês sabem que a Zissu que apresenta essa série pra gente, então eu estou indo nos lugares que escolheram a Zissu por alguma razão específica e eu quero saber qual é a razão que vocês escolheram a Zissu. Muito por conta da nossa referência, né? Na nossa cabeça sempre foi uma referência óbvia do bom sono e do lugar de requinte, Exato. Os melhores lugares, né, de São Paulo nos quais a gente se inspirou, nos quais a gente já frequentou. Tinham também o colchão, a gente se apaixonou e é impressionante, né? Quando a gente traz as pessoas, o elemento sono normalmente não é um elemento tão destacado, né? Quando você está num hotel, quando você está no Airbnb, aqui no caso existe o elogio sempre muito óbvio, sempre muito claro à cama, né? Sim. Então isso é uma coisa também que pra gente, como eu disse, né, é mais um elemento que ele faz parte da experiência pra gente, né? E eu acho que a Zissu super consolidou isso pra gente. É impressionante, gente. A Zissu, ela faz a diferença. Eu tenho trazido para vocês lugares muito especiais para mostrar como dormir bem faz toda a diferença na nossa saúde. Inclusive, eu quero aproveitar aqui agora para poder chamar você para entrar no site da Zissu e conhecer o Cama Sofá que eu desenhei junto com a Zissu. Você sabe que eu desenhei uma cama sofá. Você viu que eu não falei sofá-cama, né? Porque sofá-cama nunca foi muito legal. Nunca foi bonito e nem confortável. Então eu falei assim, eu quero começar da cama. Primeiro a cama que vira sofá. Então se você entrar no site da Zissu, você pode usar também o meu cupom, que é Sono do Luffy, que você vai ter desconto. Então aproveita para você usar. E se tiver rolando alguma promoção, você usa o meu mais o deles, ainda cresce ainda. Mas vai conhecer esse desenho especial que eu fiz da cama sofá. Você já conheceu a cama sofá da Zissu? Eu mostrei que eu fiz. Estamos conhecendo e já temos demanda para colocar na nossa Minha casa já tem Você sabe como que surgiu a ideia? A ideia foi o seguinte, também lugares pequenos que estão surgindo e também quando você recebe hóspede, por que a gente tem que dormir mal? Pois é. Vamos supor que uma pessoa tem um apartamento pequeno e não cabe uma cama, que é no caso, queria um sofá-cama. Não, agora ela pode fechar a cama, mas ela dormir bem, porque dormir bem se tornou o meu foco. Perfeito. Exato. Sabia? Isso é muito legal. Isso é genial. Faz toda a diferença. Faz. E vem cá, me conta um pouquinho sobre como que vocês escolheram a parte de decoração. Acho que um dos princípios básicos dessa casa foi a gente usar menos marcenaria do que a gente usou na outra casa. Então a gente aproveitou muito da própria estrutura, né, para já usar os nichos de alvenaria. É alvenaria ou é gesso? O que é? Esse aqui é alvenaria, aquele ali, acho que a base é alvenaria, a gente complementou alguma parte com gesso, mas em todas as soluções a gente buscou trazer isso, até nos nichos ali da sala. Mais barato né? e mais bonito também. Exatamente. Né? E traz, de novo, aquela questão do elemento da arquitetura mediterrânea, mas sem ser tão óbvio, né? Então, da mesma forma que a Euterpe tem o formato das casinhas brancas típicas da Grécia, a gente tem esses armários que lembram a arquitetura mediterrânea, mas sem tirar né, o contexto né, do que a gente está vivendo aqui. Fica tão bonito, né, gente? E além de ficar bonito, eu tenho sentido muito essa sintonia com lugares que você possa ver o que você tem, para a gente evitar o acúmulo. Exato. Porque muitas vezes você tem portas para esconder a bagunça e a bagunça só aumenta, igual a gaveta que fica lá no fundo. Sim. Então, se a gente começa a enxergar o que tem,
a gente tem uma tendência a ter só o necessário. Exato. Né? Eu acho que as duas casas trazem um pouco isso, assim. São casas compactas, a gente nem pode acumular muitas coisas nelas, né? E são funcionais. Todas as escolhas que a gente fez, justamente por ser espaços pequenos, elas tiveram que ser exatas, né? O que a gente precisa oferecer para o hóspede, o que a gente precisa nesse ambiente, o que vai fazer a diferença realmente, o que é ruído. Então, tudo que a gente colocou, os nichos, na verdade, já foram desenhados, a gente já sabendo o que a gente ia colocar. Eu entendeu? tenho uma pergunta agora que o Gui vai responder primeiro. O que vocês fizeram aqui de soluções que foram incríveis, que vocês adotaram na casa de vocês? Falaram, eu também quero. Cara, Decoração. ótima pergunta. A decoração acho que foi um elemento bem importante, porque acho que casou. A gente é acho que principalmente depois da construção da Musa, a gente perdeu o medo, né? Porque a partir do momento que você desbrava uma montanha, você acha que você é capaz de fazer qualquer outra coisa, né? Uau. E, então, assim, a gente, desde lá, deve ter se mudado umas 3 vezes de casa, dado o nosso, o nosso gosto agora por deixar as coisas do nosso jeito, transformar espaço. E, cara, acho que, sem querer fazer nenhum tipo de merchan, eu acho que o colchão da Zissu foi um fato que a nossa primeira noite de sono aqui, ela foi... investimento certo. Cara, porque faz foi diferença. sacanagem. Não é nem exagero, assim, é deitar o travesseiro. A gente, inclusive, tem os 2 modelos de travesseiro, a gente pediu para ter, né, disponível. Esses travesseiros são aqueles, gente, que você muda a altura de Exato. acordo com o que você quer. Você abre e você vai mudando a altura dele. E essa é uma questão em casa, porque eu e o Gui, a gente tem gosto totalmente diferente para travesseiro. O dele é sempre maior, mais duro, o meu eu gosto quase uma almofadinha, assim. E a gente tem essa opção para o hóspede vir aqui, testar, experimentar. Isso foi muito legal que vocês falaram, gente, porque é o seguinte, primeiro que você sabe que eu só falo coisas para vocês que são muito legais. Segundo que é o seguinte, não é igual você falou, não querendo parecer mexão, mas é que isso acontece com a gente. Quando você deita, você fala... Cara, e aquele negócio de você deitar num lado, a outra pessoa pode pular do outro lado que ela não mexe. Não, vai lá conhecer, pessoal. Aqui são 2 elementos, né? Que quando a galera sai daqui da onde é o cheirinho e o segundo da onde é o colchão. Onde é o colchão. São sempre as 2 perguntas que a gente mais O colchão a gente recebe. já sabe que é da Zissu, agora o cheirinho vocês vão ter que mandar mensagem e seguir eles. Qual que é o arroba de novo de vocês? @musa.casa. Tá aqui na tela para vocês, eu já coloquei várias várias vezes. Que ele sempre pergunta, a gente passa para eles. E também vocês podem fazer várias perguntas, porque agora eles são experts em mudança, em reforma. Pois é. Agora me conta, isso aqui também é alvenaria fixa? Alvenaria fixa. Tem também. alguma coisa embaixo ou é só um banco mesmo? Ele é feito para apoio para banheira mesmo, para a gente conseguir colocar, por exemplo, os cosméticos, as coisas que os hóspedes precisam. Entendi, não tem nada dentro, né? Não tem nada dentro. Muito legal. Aí tem essa banheira incrível. E eu achei muito legal que é tudo conectado, né? O chuveiro que está totalmente conectado aqui. E olha ali o tamanho, gente, da pia com um chapéu. O que é isso daqui? Um projetor? É um projetor, isso é bem legal. Os hóspedes conseguem projetar no teto, na parede, às vezes lá fora. Então, a gente quis que fosse um conceito móvel, justamente para as pessoas conseguirem, às vezes, aproveitar outro ambiente da casa, né? Não necessariamente ficar preso ali onde está a televisão. E a gente não queria televisão, desde o começo a gente soube que desvalorizaria a proposta, né, do que a gente queria trazer. Então a gente trouxe essa solução móvel. Ficou excelente. Você sabe o que está me deixando muito estimulado aqui? Esse piso de pedra. Eu fiquei com muita vontade de ter um banheiro de pedra agora. É fácil de manutenção? A manutenção, em termos de limpeza, eu acho que ambientes fechados é tranquilo. Aqui a gente ainda tem a ressalva que é um ambiente com natureza e tudo mais, então a gente tem que ter um cuidado a mais. Mas, assim, eu não me arrependo. Eu acho que traz o conceito, a cara, né, do piso é totalmente diferente por ter ele, né, a cara da casa. E outra coisa, gente, por que eu vou colocar algo feio se eu posso colocar algo lindo? Olha isso! Da onde que é concreto, né? Isso aqui não é de... Como é que fala? De pedrinha? Coisa mais É totalmente linda. artesanal, né? A gente buscou soluções, de novo, né? Para essa casa que trouxesse sempre essa questão do elemento da solidez, da pedra, dos elementos naturais. É uma casa que tem natureza e tem conforto, elementos em todos os cantinhos dela, realmente. Exatamente. E tudo isso também traz um outro elemento também, que é o elemento de você querer conhecer as 2 casas, porque apesar de ser dentro do mesmo terreno, com vistas muito parecidas, são experiências completamente diferentes, né? São mesmo, E foi muito para esse lugar que a gente quis olhar também. Vou mostrar para vocês o banheiro, gente, para mostrar e falar uma coisa muito importante que eu quero falar, que é o seguinte: olha a decoração. Quando você está vendo as palhas, os cestos de palha e o barro,
Então, isso daqui, eles seguem a decoração do início da casa até dentro do banheiro, a mesma linha de raciocínio. Ou seja, buscou a mesma paleta de cores, a mesma tonalidade. Então, seja no tecido, seja na palha, seja na madeira, na escolha do tom da pedra, você vê que existe uma conversa que acalma. Que é diferente de quando você coloca um monte de objetos e aquele monte de cores ele acaba te estimulando. Então, se tiver um ambiente que você precisa de estímulo, você usa bastante história. Se você quer um que te acalme, você vai nessa linha que eles estão mostrando aqui, porque está muito bonito. Olha lá o varalzinho para a gente tomar banho na piscina, depois secar. O que mais que a gente tem aqui fora para a gente mostrar? Vamos lá. Eu gosto muito dessa vista aqui, Luffy. Qual? Da entrada aqui, como ele... moldura, né? Certinho aqui o bosque. É uma das minhas vistas favoritas. A gente brinca que são quadros da natureza, né? São quadros da natureza. Por isso que eu falei que essa casa é verde. Porque, na verdade, ela é inteirinha de vidro conectada. Ó. Olha isso, que coisa mais linda. Gente, eu quero saber o que vocês acharam dessa casa. Vou dormir aqui hoje nessa casa. Vou curtir esse momento de descanso aqui. Vou me conectar com a natureza que vocês sabem que eu amo tanto. Mas eu quero saber a opinião. Quero que vocês sigam eles. Repita aí de novo o Instagram de vocês. Musa.casa. Tá vendo? E esse casal, gente, vocês têm que seguir eles, olha eles, a gente vai ser amigo agora. E eu quero agradecer vocês muito, viu, por estar aqui com a gente, mas preste atenção em tudo que a gente conversou aqui, desconexão, dormir bem, se cuidar nessa questão, porque isso faz a diferença. Por isso que eu falo, eu gosto muito mais de saber onde as pessoas vivem do que simplesmente a decoração de onde elas moram. Ou seja, é importante a gente viver bem dentro da nossa própria casa, então fica aí essa dica, né? Também para vir conhecer vocês aqui. Venham, Perfeito. serão Estão super convidados. Ai, gente, muito Animados. obrigado. Obrigada, Luffy. Obrigado, Lu. Tchau.